Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Fisiortopedia Responde. O objetivo desse quadro é a gente responder as dúvidas dos nossos alunos, as dúvidas que chegam pela nossa plataforma, sejam as dúvidas do curso da STAR, ou seja, dúvidas relacionadas à nossa pós-graduação. Hoje, a pergunta que a gente recebeu é sobre lesão muscular. Quando que eu devo começar o tratamento? Quando que eu devo começar a fazer exercício com esse paciente? Antes de responder, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar as notificações, para que toda vez que a gente postar um vídeo interessante aqui, você possa acompanhar, tá bom? Mas vamos lá, a pergunta então, meu paciente teve uma lesão muscular, eu já posso começar a fazer exercícios? Sendo bem objetivo aqui, sim, o que a ciência mostra pra gente é que quanto mais rapidamente a gente a gente iniciar com estímulos de exercício, melhor vai ser para o nosso paciente, tá bom? Se a gente considerar, por exemplo, das lesões mais prevalentes, lesões de flexores de joelho, né, dos isquiotibiais, estima-se aí, um dos primeiros estudos que fez essa análise é um de 2017, né, do Magnussen. Ele fala que os atletas, né, os pacientes que foram submetidos a um estímulo precoce de exercício, eles ganhavam lá na frente, em média, 9 dias, ou seja, eles tinham até um retorno mais rápido, com menor chance, com menor risco de uma recidiva. Então, desde o princípio, eu tenho que pensar em fazer exercícios com os meus pacientes com uma lesão muscular, tá certo? Mas, beleza, qual o tipo de exercício? Será que eu tenho uma regra? Eu preciso começar com algum tipo de exercício antes de pensar em progredir? Também parece que não. Né? Antes, né, a gente sempre pensava assim, começar com exercício isométrico, depois colocar concêntrico, e lá no final do nosso processo, pensar em exercícios excêntricos. E também, atualmente, parece que se a gente misturar essa sequência, é mais benéfico para o nosso paciente. O que vai determinar isso é o limiar de dor dele, né? Se a gente conseguir, por exemplo, desde o princípio, colocar estímulos excêntricos que sejam mais leves e meu paciente tolerar bem isso, posso fazer sem problema. Então eu não preciso ficar esperando para começar a fazer estímulos mais avançados. O que vai determinar isso é a clínica do meu paciente. E é importante a gente pensar também que durante a execução dos exercícios, né, nessas condições de lesão muscular, o paciente ele vai ficar dolorido, ele vai sentir dor. E aí a gente tem que considerar e fazer um combinado com o paciente, assim, de até quando que a gente vai permitir essa dor. Então pega ali a escala numérica de dor com o seu paciente, combina com ele, ó, se você estiver sentindo até aqui 3, 4 pontos aqui na nossa escala numérica, faz parte. A partir disso, a gente vai observar as características da dor. Se ela é uma dor que aparece só numa fase do movimento, se ela é uma dor que aparece constantemente e vai aumentando progressivamente, se for esse o caso, aí a gente tende a diminuir as amplitudes, ajustar a carga do exercício, tá? E também é importante a gente pensar qual que é o tempo que o nosso paciente ele vai estar apto a ter o retorno às suas funções. Isso a gente não tem um consenso absoluto disso, né? O que a gente percebe é que, assim, tão importante quando a gente fazer com que o nosso paciente volte às suas atividades da maneira mais rápida possível, é ele voltar de uma maneira segura. E o que seria esse seguro? É a gente não ter uma recidiva, por exemplo, né? Ele sair, ficou ali um tempo fora sem sentir nada, e quando começa a aumentar suas demandas, ele tem uma nova lesão. Isso para a gente é a pior das condições. Se a gente for pensar biologicamente, a maturação desse tecido que sofreu uma lesão muscular, ela vai acontecer ali por volta de 28 dias, né? Em lesões menores. Mas daí a gente tem que considerar que só a biologia, ela não dá nenhum tempo satisfatório para a gente, né? Só com essa informação, a gente não consegue ter certeza. Por quê? Não adianta eu ficar 28 dias esperando e meu paciente não fazer nada e achar que ele vai voltar e que está tudo bem. Aquele tecido, ele não se reparou propriamente dito. Pode ser que ele tenha sofrido um processo de maturação ali, mas ele não está apto a receber estímulos maiores, estímulos musculares, né? Estímulos de exercício, por exemplo, propriamente dito. Então, mais importante do que a gente ter um prazo, uma data para ele voltar, é a gente conseguir entender quais as capacidades que a gente está conseguindo instaurar ao longo do nosso processo, da nossa progressão de tratamento. E, observando isso, se ele está conseguindo realizar diferentes condições
E aí vai depender do seu contexto, né? Se você está lidando com um atleta, se você está lidando com um paciente na sua clínica, mas enfim, se ele está conseguindo realizar diferentes atividades, diferentes funções que são importantes ali para ele, cada vez mais que você seguir esse estímulo, mais unidades contráteis você vai utilizar daquela musculatura e maior é a chance de sucesso lá na frente. Então, via de regra, a gente não tem um prazo estipulado, um número mágico para isso, depende da condição do nosso paciente. Tá certo? Espero ter contribuído, espero ter respondido a dúvida que a gente tinha aqui. Se ficar alguma questão, pode mandar para a gente comentário, vai ser um prazer a gente voltar nesse assunto e responder para vocês, tá certo? Valeu, pessoal, forte abraço, até mais, tchau, tchau.